O capitão do Real Madrid levou um soco do próprio companheiro, caiu no chão, bateu a cabeça, desmaiou por alguns segundos e saiu do centro de treinamento em cadeira de rodas direto para o hospital. Enquanto isso acontecia, o Mbappé foi visto saindo do mesmo local aos risos e o técnico Arbeloa assistiu a tudo sem intervir. Se você quer entender como o maior clube do mundo chegou nesse nível de colapso interno, fica aqui porque o que está acontecendo por dentro do Real Madrid vai muito além do que qualquer nota oficial vai admitir. Tudo começou na quarta-feira num treino que deveria ser tático e rotineiro. Valverde e Tchouaméni se envolveram num confronto físico durante a atividade e tiveram que ser separados pelos colegas de equipe. Segundo as versões que circularam nos bastidores, a origem foi uma entrada forte do francês no uruguaio, que pode ter sido acidental, mas que o Valverde não leu dessa forma. O uruguaio, conhecido pela raça e pela intensidade que coloca em cada disputa, não engoliu. Passou o resto do treino caçando Tchouaméni nas divididas, tentando devolver o que havia recebido. A comissão técnica separou, o treinamento terminou com uma discussão verbal tensa e aparentemente o assunto havia sido contido. Só que no futebol de alto nível, quando dois jogadores chegam a esse ponto dentro de um ambiente já corroído, como o do Real Madrid de 2026, o que parece resolvido raramente está. A semente tinha sido plantada e na manhã seguinte, quando os dois se encontraram de novo no centro de treinamentos, ficou claro que o episódio da quarta não estava nem perto de ser fechado. No dia seguinte, Valverde recusou cumprimentar Tchouaméni antes da sessão, gerando desde cedo um clima de grande hostilidade. Durante o treino, o uruguaio fez entradas duras repetidas vezes contra o francês. Paralelamente, Valverde acusava Tchouaméni insistentemente de ter vazado detalhes da briga do dia anterior para a imprensa, algo que o francês negava, argumentando ser um jogador que habitualmente não fala com os jornalistas. Enquanto isso tudo acontecia em campo, o técnico Arbeloa observava sem intervir. Não chamou os dois para conversar, não separou os times, não pausou o treino para restabelecer a ordem. Ficou parado assistindo ao ambiente se deteriorar na frente de todos os outros jogadores do elenco, que também estavam vendo aquela cena e tirando suas próprias conclusões sobre o que aquilo dizia sobre a autoridade de quem deveria estar no comando. Um técnico que assiste a essa sequência de comportamento sem agir não é só um treinador fraco, é um treinador que já perdeu o vestiário completamente. O que aconteceu no vestiário depois do treino é a cena mais grave que o Real Madrid viveu dentro das próprias instalações em décadas. Ao final da sessão, Valverde continuou a acusar Tchouaméni de ter ajudado a divulgar o incidente à imprensa. O francês negou, o uruguaio insistiu, e num determinado momento, o Tchouaméni perdeu a cabeça e deu um soco no rosto do Valverde. O impacto foi tão forte que o uruguaio caiu no chão e bateu a cabeça, sofrendo uma ferida aberta na testa. O protocolo médico foi ativado imediatamente. O RMC Sports confirmou que Valverde chegou a ficar inconsciente por alguns instantes após a queda. O meio-campista saiu do centro de treinamento de cadeira de rodas e foi levado ao hospital próximo ao CT para receber pontos na cabeça. Arbeloa acompanhou pessoalmente o jogador ao hospital. A imagem do capitão do Real Madrid saindo em cadeira de rodas com a testa aberta, acompanhado do próprio técnico numa quinta-feira de treino comum, a dias do El Clássico, é uma das cenas mais chocantes da história recente do futebol europeu. E rapaziada, enquanto Valverde era levado às pressas para o hospital, uma cena bizarra foi registrada e circulou rapidamente pelas redes sociais. O Mbappé foi visto saindo do centro de treinamento aos risos, no dia em que o capitão do clube estava sob encaminhamento ao hospital com a cabeça aberta. O jogador mais bem pago do elenco saía com um sorriso no rosto. Não existe interpretação neutra para essa imagem num contexto desse. Pode ser que o Mbappé nem soubesse da gravidade do que havia acontecido naquele momento. Pode ser que fosse uma coincidência de enquadramento. Mas num clube que já tem uma petição de 12 milhões de assinatura pedindo a saída dele, onde o vestiário está descrito pela imprensa como rachado e onde os próprios companheiros já demonstram insatisfação com a postura dele fora de campo, essa imagem caiu como uma gasolina no incêndio que já estava fora de controle e o time não poderia ser mais devastador para qualquer tentativa de defesa do francês. O episódio entre Valverde e Tchouaméni não veio do nada. Ele é o elo mais recente de uma corrente de conflitos internos que o Real Madrid foi tratando como um detalhe ao longo de meses. Antes dessa briga, o zagueiro Rüdiger havia dado um tapa no rosto do lateral Álvaro Carreras durante um treino no mesmo centro de treinamento. 2 episódios de violência física entre companheiros no mesmo local, com semanas de diferença. E a resposta do clube foi reunião de emergência, processo disciplinar e silêncio oficial. O mesmo roteiro que se repete toda vez que um incidente grave acontece e a diretoria não sabe como lidar sem expor a magnitude do problema. Quando brigas físicas entre companheiros viram rotina num vestiário,
momento, o problema não é mais de gestão pontual, é de ambiente, é de cultura interna que foi se deteriorando ao ponto onde a violência se tornou uma forma aceitável de resolver conflitos dentro do clube mais vencedor da história do futebol europeu. O histórico do Valverde ajudou a entender o que fez a situação escalar dessa forma. Esse não é um jogador que recua quando se sente ofendido, e o futebol já viu isso antes. Em 2023, após a derrota do Real Madrid para o Villarreal, o Uruguai esperou o meia Alex Baena no estacionamento do estádio e o socou na saída do jogo. O motivo foi uma suposta provocação sobre a saúde do filho que estava para nascer. O Villarreal registrou um boletim de ocorrência, a imprensa espanhola pediu punição severa e o Real Madrid tratou o assunto com o mesmo silêncio que está usando agora. O Valverde tem um temperamento que, quando ultrapassa o limite, transforma qualquer conflito em um confronto físico. Isso é amplamente conhecido dentro do clube, e colocar esse perfil no ambiente onde o clima está descrito pelos próprios jogadores como insuportável, sem uma liderança forte no comando que consiga gerenciar essas tensões antes que explodam, é uma combinação que só tinha um caminho possível. O clube avançou com processos disciplinares contra os dois jogadores e os atletas podem ficar de fora do El Clásico, que pode dar o título de campeão ao Barcelona. Pensa bem no que isso significa no ponto de vista esportivo. O Real Madrid vai entrar no jogo mais importante da temporada, talvez o único que ainda pode gerar alguma narrativa positiva numa temporada catastrófica, possivelmente sem o seu capitão e sem um dos seus titulares absolutos no meio de campo. Valverde foi quem manteve o nível mais consistente dentre todos os jogadores do clube na temporada. É o líder dentro de campo, o jogador que o elenco segue, o cara que faz o trabalho que não aparece nas estatísticas, mas que todo treinador sabe que é fundamental. Perder ele num clássico já perdido na tabela seria mais do que uma baixa tática, seria o símbolo perfeito de como o Real Madrid chegou ao final de 2026, sem títulos, sem ambiente e sem os próprios titulares disponíveis. A figura do Arbeloa nesse episódio parece uma análise separada porque ela é a central para entender como a situação chegou até aqui. O técnico interino estava presente enquanto o Valverde fazia entrada duras repetidas vezes contra o Tchouaméni durante um treino de quinta-feira. Estava presente enquanto o Uruguai acusava o francês na frente de todo mundo, estava presente quando o clima se tornava progressivamente mais perigoso, e não interveio em nenhum momento. Depois da briga no vestiário, foi ele quem acompanhou pessoalmente o Valverde ao hospital. Um gesto humano que não apaga o fato de que ele assistiu ao ambiente deteriorar sem tomar nenhuma atitude preventiva. Arbeloa assumiu um cargo que exigia exatamente o que ele demonstrou não ter: a autoridade para sentar na frente de jogadores do tamanho de Valverde e Tchouaméni e dizer de forma que fosse respeitada que aquilo parava ali. Tem uma dimensão dessa história que vai muito além do Real Madrid e que conecta tudo o que acontece nessa semana com um quadro maior da crise do clube. O Real Madrid vai terminar a temporada sem conquistar nenhum título, eliminado da Champions League, fora da briga pela La Liga com 11 pontos de desvantagem e agora com 2 titulares suspensos antes do El Clásico. Essa sequência de fatos não é desconectada. Quando o time perde títulos, a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta, sem uma gestão competente para absorvê-la, ela vai parar em algum lugar. No Real Madrid de 2026, ela foi parar no vestiário, em brigas físicas entre companheiros, em discussões que explodem na frente de toda a equipe, em imagens de capitão em cadeira de rodas que dão volta ao mundo. O futebol é o reflexo do ambiente e o ambiente do Real Madrid está nesse momento no nível mais baixo que qualquer geração atual de torcedores do clube já viu. O El Clásico do domingo tem um peso que vai muito além dos 3 pontos em disputa. O Barcelona pode ser campeão da La Liga no próprio estádio do rival, uma humilhação histórica que ficaria marcada para sempre na memória da torcida merengue. O Real Madrid vai entrar nesse jogo vindo de 2 dias de treino marcados por brigas físicas entre titulares, com o capitão em recuperação no hospital, com o técnico sem autoridade, com o Mbappé gerando polêmica fora de campo e com uma petição de 12 milhões de assinaturas pedindo a saída do jogador mais bem pago do elenco. Nenhum clube do mundo consegue entrar focado num jogo dessa magnitude carregando tudo isso. A questão não é mais se o Real Madrid vai ganhar o El Clásico, a questão é se o clube vai conseguir colocar um time em campo que ao menos aparente ter sido preparado para jogar. Florentino Pérez precisa sair do silêncio que manteve ao longo de toda essa temporada e tomar decisões que vão muito além de contratar um novo técnico para julho. O problema do Real Madrid em 2026 não é tático, é humano, é cultural, é o resultado de anos construindo um elenco baseado exclusivamente em nomes, ignorando a necessidade de construir um ambiente onde esses nomes conseguissem coexistir. Cristiano Ronaldo tinha ego, Ramos tinha ego, Modric tinha ego, Benzema também tinha ego, mas havia uma cultura de respeito e uma hierarquia
clara dentro do vestiário que mantinha tudo funcionando mesmo quando havia tensão. O Real Madrid perdeu essa cultura ao longo dos últimos 2 anos e está pagando um preço que está muito além de qualquer tabela de classificação. A imagem que vai resumir o Real Madrid de 2026 não vai ser um gol perdido numa Champions, não vai ser um resultado ruim no Clássico e não vai ser nem a petição com 12 milhões de assinaturas. Vai ser a imagem do Valverde, capitão do maior clube do mundo, saindo do próprio centro de treinamentos em cadeira de rodas com a testa aberta depois de levar um soco de um companheiro. Essa cena, num clube que ganhou 4 Champions em 8 anos, diz tudo sobre aonde o Real Madrid chegou e sobre o tamanho do trabalho que existe pela frente para qualquer pessoa que tentar reconstruir esse ambiente no verão. O uruguaio já recebeu alta e está em casa descansando. O clube segue em silêncio oficial e o Barcelona se prepara para jogar o El Clássico de domingo, sabendo que o adversário vai entrar em campo destruído por dentro muito antes de qualquer bola rolar. Mas e aí, na sua opinião? Você acha que o Real Madrid ainda tem conserto para a próxima temporada? Ou essa crise vai durar muito mais do que todo mundo imagina? Deixe o seu comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza rapaziada? Eu vou indo nessa, tendo mais informações eu atualizo vocês aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.